Introdução às equações diferenciais. Nessa videoaula eu vou me basear no meu livro, que pode ser encontrado no meu site. Introdução às equações diferenciais ordinárias. Essa é a primeira seção do livro. Muito bem. Para começar, vamos falar do que é uma equação diferencial. Então, uma equação diferencial, em oposição à equação algébrica, é uma equação em que as incógnitas são funções e envolve derivadas dessas funções. Em oposição a equações algébricas, em que as incógnitas são números. Para começar, a gente tem que tomar cuidado com a notação, porque no cálculo 1, a gente usa uma letra para designar a função e outra letra para designar a variável dependente, né? Y igual a f de x. Enquanto em equações diferenciais, a gente usa a mesma letra, tanto para designar a variável dependente, quanto para designar a função. Então, pode ser y como função de x, ou, por exemplo, y como função de t. Ou pode ser outra variável, mas a gente usa sempre a mesma letra, tanto para a função quanto para a variável dependente. Nesse caso aqui, a variável independente é x e a variável aqui independente é t. Para começar, vamos ver alguns exemplos de equações diferenciais. O primeiro exemplo que eu quero abordar é o problema do pêndulo simples. Nesse problema, você tem uma bolinha presa a um barbante presa ao teto. E o que a gente quer é prever θ como função do tempo. Aqui a gente tem uma simulação que está no meu site desse problema. Aqui a gente vê a bolinha se movendo, né? E vê o θ variando com função do tempo. E aqui tem o diagrama de forças, que a gente vai usar para poder modelar o problema. O que a gente quer é determinar θ como função do tempo. Para isso, a gente vai modelar o problema, encontrar a equação diferencial e resolver a equação diferencial. Então, esse é o procedimento, em geral, que se adota para resolver esse tipo de problema. Então, no caso do pêndulo simples, a gente vai usar a segunda lei de Newton, né? Mas somente com relação à componente tangencial, já que a gente sabe que a trajetória da bolinha está contida num círculo de raio L. Então, a gente vai levar em consideração somente as componentes tangenciais. Então, massa vezes aceleração tangencial é igual a resultante das forças tangenciais. Sobre a bolinha, agem o peso e a tração da corda. A tração da corda é normal, então a gente não vai ter nenhum papel nesse caso. E o peso pode ser decomposto, então, na componente tangencial e na componente normal. A componente tangencial é mg seno θ. A gente coloca o menos, né? Tem que colocar menos mg seno θ, porque quando o θ é positivo, a força no sentido contrário é negativa. Quando o θ é negativo, a força é positiva. Então, a força é sempre em sentido contrário a θ. Então, massa vezes aceleração tangencial é igual a menos mg seno θ. Então, você tem duas variáveis aqui correlacionadas, ou relacionadas, S e θ. Então, a gente precisa escrever a equação só em termos de uma delas. E qual a relação entre as duas variáveis? O S é igual a L vezes θ. Como L é fixo, ds dt é igual a L dθ dt. E o mesmo vale para a segunda derivada.
né? D2S dt2 é igual a L d2θ dt2. Substituindo esse valor aqui, a gente vai ficar com ml d2θ dt2 mais mg seno θ igual a zero. O m pode cortar, né? E aí a gente já chega à conclusão que o movimento da bolinha independe da sua massa. Então, essa é a equação diferencial, né, para o problema do pêndulo simples. Vamos ver o próximo exemplo, que é massa-mola. Então, aqui a gente tem um corpo de massa M, presa a uma mola, presa na parede, uma superfície sem atrito, mas esse corpo está preso a um amortecedor viscoso. Então, a gente vai usar a segunda lei de Newton para modelar o problema. E, né, resolvendo a equação diferencial, a gente vai encontrar x como função do tempo. Sobre esse corpo de massa M, agem a força elástica, que pela lei de Hooke é proporcional à elongação. A constante de proporcionalidade a gente chama de a constante elástica. O menos aqui porque a força de... quando o corpo está com x positivo, a força é negativa. E quando o x é negativo, a força é positiva. Então é sentido contrário ao x. Aí você tem sobre esse corpo de massa M agindo também uma força de amortecimento, que é proporcional à velocidade. A velocidade é dx dt. E a constante de proporcionalidade a gente chama de gama, né? E que é a chamada constante de amortecimento. Aqui também o menos significa que é sentido contrário à velocidade. Então, significa que quando o corpo de massa M está se movendo para a direita, a força de amortecimento é para a esquerda. Se ele estiver se movendo para a esquerda, a força de amortecimento é para a direita. Muito bem, então pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é igual a resultante das forças. Então aqui você tem a força elástica menos K vezes x e a força de amortecimento menos gama dx dt. Então essa é a equação diferencial para o problema massa-mola com amortecimento. Aqui a gente tem um link para a simulação. Que está no meu site. Vocês podem observar o movimento do corpo de massa M com o passar do tempo. Aqui embaixo eu pus aqui a escala do tempo, né? À medida que o tempo vai passando, o corpo vai se movimentando cada vez mais devagar. E aqui em cima tem o diagrama de forças, né? A força elástica e a força de amortecimento. Então vamos voltar. O terceiro exemplo é a equação de Laplace. É a equação que satisfaz o potencial elétrico em uma região livre de cargas elétricas. Então, dado um ponto no espaço de coordenadas x, y, z, U é o potencial elétrico nesse ponto. E a gente quer saber determinar U como função desse ponto. O potencial elétrico pode se mostrar que satisfaz a chamada equação de Laplace, que é a soma das derivadas parciais segundas em relação a x, a y e a z igual a zero. O quarto exemplo é o circuito RC. É um circuito em que a gente tem conectado em série um resistor, um capacitor e um gerador. E a gente quer saber como varia a carga no capacitor como função do tempo. Então, nesse caso, a gente vai usar a lei das malhas, ou segunda lei de Kirchhoff, que diz que se você pega um ponto no circuito, um ponto qualquer, e percorre o circuito da maneira que você quiser, até voltar a esse ponto,
a soma das forças eletromotrizes é igual à soma das quedas de potencial. Então, nesse circuito aqui, nesse caso, a gente tem duas quedas de potencial. Uma queda de potencial no resistor, que é dada pela lei de Ohm, que é R vezes I, e a queda de potencial no capacitor, que é Q sobre C. E tem somente uma força eletromotriz do gerador, que é V de T. Então, pela lei das malhas, o V de T, que é a força eletromotriz, é igual à queda de potencial no resistor, mais a queda de potencial no capacitor. Ou seja, V de T é igual a RI mais 1 sobre CQ. Aqui a gente tem novamente duas variáveis relacionadas, a corrente e a carga, né? E a relação entre elas é que a corrente é dQ dt. A corrente é a taxa com que passa a carga numa seção aqui do fio, né? Com função do tempo. Então, substituindo I igual a dQ dt aqui nessa equação, a gente fica com essa equação que está aqui embaixo, né? Reescrita na forma R dQ dt mais 1 sobre CQ igual a V de T. Então, esse é o quarto exemplo de equações diferenciais. Isso aqui é uma amostra do tipo de problema que pode cair em equações diferenciais. Agora nós vamos ver a classificação das equações diferenciais. As equações diferenciais podem ser classificadas de três maneiras diferentes. Quanto ao tipo, quanto à ordem e quanto à linearidade. Quanto ao tipo, uma equação diferencial pode ser ordinária ou parcial, dependendo se a equação envolve derivadas ordinárias ou derivadas parciais. Então, nesses exemplos que a gente tem aqui, o quarto exemplo é de uma equação ordinária, o terceiro exemplo é de uma equação parcial, né? Aparecem derivadas parciais na equação diferencial. E o segundo exemplo é de uma equação ordinária. E o primeiro exemplo também é de uma equação ordinária. A gente pode ver, né, também no caso da equação parcial, também você pode pensar que a equação diferencial parcial, você pode pensar que a incógnita é uma função de mais de uma variável. Então, a equação é parcial. E se a incógnita é uma função só de uma variável, a equação é ordinária. É outra maneira de ver também. Essa é a primeira classificação. A segunda classificação é quanto à ordem. A equação pode ser de primeira, segunda, terceira, etc. Ordens. Dependendo da derivada de mais alta ordem presente na equação. Então, a equação do exemplo 4 é a equação de primeira ordem, a derivada de mais alta ordem que aparece é a primeira. A segunda, a equação do exemplo 3 é uma equação de segunda ordem, né? Aparece derivada de segunda ordem. Do exemplo 2 é uma equação de segunda ordem também, a derivada de mais alta ordem que aparece é a derivada segunda, assim como a equação do pêndulo simples, também é a equação de segunda ordem. A terceira classificação é quanto à linearidade. Então, quanto à linearidade, uma equação pode ser linear ou não linear, né? Então, no caso da equação ordinária, ela é linear se ela tem essa forma que está aqui, ó. É uma soma de produtos em que aparece a incógnita e derivadas da incógnita multiplicado por funções somente de t, somente da variável independente, igual a uma função conhecida da variável independente. Então, se ela tem essa forma,
ela é uma equação linear. Se não tiver essa forma, ela é não linear. Então, se a gente for olhar os exemplos, o circuito RC aparece aqui uma equação de primeira ordem e linear, né? Aqui os coeficientes aqui são constantes, mas poderiam ser variáveis dependendo somente de t, né? Se a resistência dependesse de t, ia continuar sendo linear. Aqui a capacitância também poderia depender de t e ia continuar sendo linear, né? Nesse caso aqui são constantes. Aí a gente tem aqui a equação de Laplace, é um exemplo também de equação linear. É uma equação de segunda ordem, parcial linear. Massa-mola é uma equação de segunda ordem e também é linear, né? Aqui os coeficientes são constantes, mas poderiam ser variáveis, se fosse dependendo só de t. A massa poderia depender de t, o K podia depender de t, o gama poderia depender de t, e a equação ia continuar sendo linear. E o primeiro exemplo do pêndulo simples é um exemplo de equação não linear. A incógnita aparece aqui de forma não linear na equação. Esse é um problema complicado para resolver analiticamente. Na prática, o que a gente faz é resolver o problema para pequenas oscilações em que o seno θ é aproximadamente θ. Então, quando o θ é pequeno, seno θ é aproximadamente θ, substitui seno θ por θ e a equação fica linear. É o que a gente chama de linearização da equação. E aí ela é uma equação parecida com a equação do problema massa-mola. É uma equação, passa a ser uma equação linear de segunda ordem, né, e ordinária. Bom, então sobre a introdução, é o que a gente podia falar. E aqui, como eu disse, essa videoaula está baseada no meu livro. E eu indico, se quiser assistir um outro vídeo, o vídeo do professor Renan, do ITA, que está aqui, sobre o mesmo assunto, introdução a equações ordinárias. Então, por enquanto é isso.